Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de redação. Gostaria de dar continuidade ao nosso estudo da estrutura do texto dissertativo, falando mais um pouco sobre desenvolvimento, tá? Então, eu gostaria de compartilhar a tela com vocês, para que vocês pudessem ir seguindo, tá? O passo a passo. E eu sentia nas últimas aulas uma dificuldade de vocês em escrever, tá? Então, eu gostaria que vocês assistissem a esse vídeo, que vocês prestassem atenção à aula presencial e trouxessem as suas dúvidas, tá? Para que nós possamos, né, através daquilo que você indicar como dúvida, que a gente possa saná-las. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Deixa eu expor aqui para vocês a tela, só um momentinho. Bom, pessoal, nós estamos aqui, tá? A continuidade. Deixa eu só colocar para carregar aqui, só um minutinho. Já está acabando a bateria. Bom, então nós vimos, né, que a introdução há uma necessidade de você colocar contextualização, o fato, a sua tese, que é o seu ponto de vista, né? E seria o mais indicado você apresentar os argumentos. Bem, o que eu sempre, né, indico? Que vocês façam, né, no mínimo 3 períodos, que esses períodos estejam devidamente conectados, tá? Eu dei a vocês aquela folha com os conectivos, justamente para que vocês possam, né, ter em mãos, né, um material para ser usado, ok? Bom, então dando continuidade aqui ao desenvolvimento, depois de que você apresentou lá na introdução, né, tudo isso que eu acabei de dizer, você vai partir para o desenvolvimento 1, né, em que você vai expor a sua opinião sobre o seu primeiro argumento, ok? Bom, o que é necessário ter, né, nesse desenvolvimento? O primeiro período dele, né? Também já falei para vocês que são 3 períodos no mínimo no desenvolvimento também. Então, primeiro período, o que você vai fazer? Você vai fazer uma retomada do projeto de texto, tá? Então, assim, se você colocou lá o seu argumento, né? Lá na sua introdução, você vai retomar esse argumento, né, logo no primeiro período. Então, em uma primeira análise, mormente, em primeiro lugar, primeiramente, né, e aí você vai retomar o seu projeto. Segundo período, apresentação de citação, exemplo, fato. Tá? Então, você vai endossar essa análise com uma citação, né, de algum historiador, de algum filósofo, sociólogo, ou você vai exemplificar, né, com algum fato, como eu já falei para vocês, um fato institucional, não pode ser aquela historinha, né, do seu João da padaria, não pode, tá? Tem que ser algo, né, nível federal, municipal, algo que realmente tem uma relevância. E o terceiro período, você vai fazer uma crítica aos dados apresentados na frase anterior, que é a sua marca de autoria. Então, você vai colocar o seu pensamento, tá? E finalizar o seu parágrafo, ok? Bom, aqui nós temos um exemplo, vamos lá. Nós temos aqui a locomotiva de Marx, tá? Que foi um exemplo de redação nota 1000 de 2017. Vamos lá, gente. Ele começou assim, ó, de acordo com Albert Camus, escritor argelino do século XX, então ele começa já contextualizando, tá? Se houver falhas na conciliação entre justiça e liberdade, haverá intempéries de amplo espectro. Ponto. Nesse sentido, tá? Então ele vai explicar um pouquinho, ó, nesse sentido, o que tem essa fala, né? O que tem essa contextualização com o tema. Então ele fala, nesse sentido, a intolerância religiosa no Brasil fere não somente preceitos étnicos e morais, mas também constitucionais estabelecidos pela Carta Magna do país, que é a nossa Constituição. Dessa forma, observa-se que a liberdade de crença nacional reflete um cenário desafiador, seja a partir do reflexo
histórico, seja pelo descumprimento, perdão, de cláusulas pétreas. Bom, gente, olha só, ele coloca assim, né? Ele começa contextualizando, depois ele faz uma explicação, apresenta depois a tese dele e já lança nessa tese os argumentos. Vamos ao que nos interessa no momento, que é o desenvolvimento 1. Olha como ele começa. Mormente quer dizer, em primeiro lugar, ao avaliar a intolerância religiosa por um prisma estritamente histórico, nota-se que fenômenos decorrentes da formação nacional ainda perpetuam na atualidade. Então, olha só, gente, ele não colocou aqui em cima, olha, que, né, no primeiro argumento dele, que é desafiador a partir do reflexo histórico. Então, o que ele faz? Olha aqui, retomada do projeto de texto. Ele retoma isso daqui no primeiro parágrafo de desenvolvimento dele. Ao avaliar a intolerância religiosa por um prisma estritamente histórico, nota-se que fenômenos decorrentes da formação nacional ainda perpetuam na atualidade. Ponto. Isso aqui é o tópico frasal. Percebam que ele usou uma linha, quase duas, né? Porque esse tópico ele não pode se estender. Parou aqui, tá vendo? O primeiro período. Agora ele vai continuar, né? Dizendo o seguinte: segundo Albert Einstein, cientista contemporâneo, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito enraizado. Bom, aí o que ele faz, gente? Ele faz a apresentação dele, né, por meio de uma citação de Albert Einstein, tá? E agora ele vai explicar essa citação, né, relacionando o argumento dele e relacionando também ao tema. Sob tal ótica, olha o elemento de coesão aqui, gente, sob tal ótica, tá? Olha lá, quando ele começa o segundo período, segundo Albert, então ele faz uma conexão aqui, faz uma conexão no terceiro período do texto dele, né? Do parágrafo de desenvolvimento. Okay? Então, sob tal ótica, é indubitável, ou seja, é inquestionável, que inúmeras ogerizas religiosas presentes no Brasil odierno possuem ligação direta com o passado. Então, olha só, ele vai justificar justamente o que ele colocou, né, em relação à história. Isso tudo tem a ver com o passado, tem a ver com a história. Haja vista os dogmas católicos, olha só, haja vista, ele faz uma outra o quê? Relação. Então, o texto dele está completamente conectado, tá? Ele não deixa brechas no texto dele. Haja visto os dogmas católicos amplamente difundidos no Brasil colônia do século XVI. Ele joga mais uma contextualização aí histórica para fundamentar o argumento dele, que era sobre, né, o reflexo histórico. Perfeito, né? E aí, gente, ele vai, né, esticar um pouquinho mais, fazendo uma explicação ainda maior sobre isso. Assim, criou-se ao longo da historiografia mitos e concepções deturpadas de religiões contrárias ao catolicismo, religião oficial da época. Instaurou-se, por conseguinte, o medo e as intolerâncias ao diferente. Então, tudo aquilo que é diferente da igreja, né, lá naquela época, né, não podia acontecer. Então, ele volta dizendo que isso tem uma fundamentação histórica e prova para a gente que a ideia dele é uma ideia coerente, que faz sentido. Aí, ponto, ele vai para o quarto. Eu falei para vocês que é no mínimo 3 períodos. Ele vai para o quarto para finalizar, né, o parágrafo de desenvolvimento 1 dele. Então, desse modo, dessa maneira, sendo assim, né, finalização, elementos de conexão para finalizar, tá, um período, um parágrafo, né, e o período de conclusão daquele parágrafo. Desse modo, com o intuito de atenuar atos contrários à prática da religiosidade individual, cabe ao governo, na figura do Ministério da Educação, a implementação na grade curricular a disciplina de teorias religiosas, mitigando defeito histórico. Bom, gente, aqui você fala assim, mas isso aí não deveria estar na conclusão. Perceba que ele só induziu o leitor a refletir, né, quem poderia ajudar, tá, nessa questão da intolerância. Mas ele não foi a fundo, ele não terminou o texto dele, ele terminou uma ideia, tá? No parágrafo dele de desenvolvimento. Então, isso é de suma importância, ok? Você entender que há uma conclusão de ideia
no determinado parágrafo, tá? E a conclusão, tá? De todas as ideias apresentadas como um todo, que é a conclusão do seu texto, ok? Andréia, eu poderia, por exemplo, concluir esse meu parágrafo, né? Não falando na figura que deveria dar a solução? Com certeza, você pode dar um outro fim a esse parágrafo, entendeu? Desde que esse fim esteja coerente às ideias apresentadas no seu parágrafo, tá bom? Bom, aí depois ele vem para o parágrafo de desenvolvimento 2, tá? Que ele faz uma conexão com o desenvolvimento 1. Tá? Você tem que entender que o seu texto ele precisa estar todo costurado, todo amarrado. Você não pode apresentar blocos de informações sem estarem alinhados. Vocês estão entendendo? Né? O que eu estou percebendo aí em algumas redações que eu estou lendo? Blocos de informações sem a mínima coerência, né? Mínimo sentido naquilo que se quer expor, né? Porque, na verdade, falta informação para fazer essa exposição, para se colocar, para apresentar o ponto de vista. E isso é complicado. Pessoal, vocês precisam estar conectados, né, com as informações, leitura, entendeu? Senão, você realmente vai estranhar muito no momento em que você tiver que escrever. O impasse vai ser grande o tempo inteiro, né? Você vai ficar com receio, né? E aí vai ficar dando um monte de justificativas para não escrever. Tá? Então, vocês estão na terceira série, tá? Esse vídeo também vai para o pessoal da primeira. Então, a primeira já vai começar, né, com essa reflexão, tá? Então, muita leitura, tá? Muito entusiasmo para que a gente possa ter fundamentação para escrever, ok? Então, vocês vão se tornar escritores completamente perdidos, ou seja, não vai, né, dar aí não vai ter, né, um texto aí completo com tudo aquilo que o Enem vai exigir de vocês, tá bom? Então, vamos ao desenvolvimento 2. Bom, além disso, que é um elemento de coesão, então ele fala, além disso, cabe ressaltar que a intolerância às crenças burla preceitos constitucionais. Volta, por favor, lá na introdução. Ele fala que reflete um cenário desafiador, seja a partir de reflexo histórico, e ele fala seja pelo descumprimento de cláusulas pétreas. Aí ele volta a falar dessa questão das leis, né? Das cláusulas das nossas leis. Aquilo que não pode ser modificado. Então, vamos lá. Além disso, cabe ressaltar que a intolerância às regras burla preceitos constitucionais. Nessa perspectiva, a Constituição brasileira promulgada em 1988, após 2 décadas da ditadura militar, transformou a visão dos cidadãos perante seus direitos e deveres. Contudo, né, então, olha só, a Constituição existe, ela apresenta as leis, tá? E essas leis precisam ser o quê? Cumpridas. Mas ele fala assim, contudo, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, ideias contrárias. Então, você tem aí uma conjunção, tá? Um elemento conector que indica a ideia contrária. Contudo, quase 20 anos depois de sua divulgação, a liberdade de diversos indivíduos continua impraticável. À vista de tal preceito, a intolerância religiosa configura-se uma chaga social que demanda imediata resolução. Então, ele fala assim, olha só, isso é um problema existente, tá? Um problema sério, que todo mundo está vendo que existe e que precisa de uma solução imediata. Que isso se resolva o mais rápido possível, né? Porque está escrito na nossa Constituição o contrário do que está acontecendo. Ponto, olha só, ele já fez, vamos lá, até constitucionais ele fez um período, depois o segundo período foi até deveres, o terceiro período foi implacável, ele vai agora para o quarto período. À vista de tal preceito, à vista de tal é um elemento de conexão daquilo que já foi citado, daquilo que já foi falado, de tal preceito que ele já falou.
A intolerância religiosa configura-se uma chaga social que demanda imediata resolução, pois fere a livre expressão individual. Aí ele vai finalizar o parágrafo dele. Dessa maneira, lá em cima ele colocou desse modo, agora ele está usando dessa maneira. Dessa maneira, cabe ao Estado, como gestor dos interesses coletivos, a implementação de delegacias especializadas de controle ao sentimento desrespeitoso, até mesmo violento, às crenças religiosas. Gente, fantástico até aqui. Texto bem amarrado, bem coeso, sabe? Dá para você entender cada passo dele. Ele não deixou nada, sabe, a desejar. Ele explicou tudo que ele levantou, ele explicou, tá? Ele endossou, tá? Ele citou. Ou seja, magnífico texto. Ok, pessoal? Então, olha, nós vimos introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. A nossa próxima aula vai ser sobre conclusão, ok? Então, vou ficando por aqui, tá? E qualquer dúvida que vocês possam, tá, ter, por favor, segunda-feira, na nossa aula presencial, tá? Faça lá os seus apontamentos. Andréia, posso isso, posso aquilo, como é modelo Enem, isso aqui é aceitável, não é aceitável, o que eu posso fazer para melhorar e tal? Olha, eu estou fazendo texto toda semana, estou precisando, dá uma olhada para mim e tal. Gente, o interesse é seu. Você, aluno de terceira série, você tem que correr atrás totalmente do seu prejuízo se você quiser uma aprovação no Enem. Ok, pessoal? E podem contar comigo. Um beijo para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.